sou a Késia, sou Head de Talent Acquisition aqui na Zup. Eu sou uma mulher branca, cabelo loiro no ombro, blusa preta, todo no meu escritório. O fundo da parede aqui é bege, tem algumas prateleiras, um espelho, uma porta branca no fundo. E eu tô com uma mesa, tem um livro, uns cadernos em cima. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico, mas bem interessante. Acho que temos bastante pontos a discutir aqui hoje. E a gente está levando em base um relatório que foi publicado no Fórum Econômico Mundial no final de 2020. É o relatório do Futuro do Trabalho, que destacou uma grande falta de profissionais com habilidades chaves, principalmente na área de tecnologia, a nossa área. Uma parte do texto diz que a capacidade das empresas globais de aproveitar o potencial de crescimento da nova adoção tecnológica é dificultada pela escassez de habilidades. Segundo esse relatório, 55,4% das empresas entrevistadas afirmaram que encontram lacunas de competência nos profissionais e em seus respectivos mercados, e isso dificulta a adoção de novas tecnologias. O relatório, na época, entrevistou 291 empresas ao redor do mundo e que juntas representam cerca de 7,7 milhões de funcionários. Porém, como elencar e identificar soft skills em um candidato? A gente vai discutir esse tema sob a perspectiva de um hiring manager, de uma pessoa candidata e de um talent acquisition. Bem-vindo, Peçanha, Neia, Rafa. Boa tarde. Eu vou direcionar a minha primeira pergunta para o Peçanha. Ele é um dos nossos diretores de tecnologia, que teve uma passagem pela nossa área de People e foi um dos responsáveis por escrever nossa cultura aqui na Zup. Peçanha, conta para mim como e quando você aposta em soft skill. Vou começar com a minha autodescrição. Sou homem branco, careca, sem cabelo, camiseta cinza, escritas da Zup, estou no meu quarto. Atrás de mim tem um guarda-roupa, meus livros, meus bonés e as minhas guitarras aqui. Sou diretor da Zup, fui diretor de pessoas e hoje estou no diretor de tecnologia, que é de onde eu vim. E respondendo a sua pergunta, Kézia, eu gosto de apostar em soft skills, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui, a gente pode ter um time apostando somente em soft skill? Então vamos responder, não. Essa é a resposta bruta frente aos fatos. Obviamente, hard skill, ainda mais no contexto de tecnologia, ele é bem relevante. Porém, existem estratégias, contextos, situações onde a gente consegue sim usar isso. Então vamos deixar claro que não estamos falando aqui que soft skill é mais importante que hard skill e vice-versa, sempre é um conjunto, mas quando a gente já consegue apostar em soft skill. São 4 pontos. O primeiro é quais situações poderiam ser esses gatilhos, né? Primeiras situações que podem ser esse gatilho, depende muito do líder de ter um profundo conhecimento do time e uma sensibilidade para identificar a situação. Então, por exemplo, situações. Você tem um profissional que ele é muito bom e precisa de mais pista de decolagem, e talvez essa pista de decolagem não esteja na área que ele está agora, ele tem que ir para outro desafio, projeto, outro papel. Às vezes o profissional ele quer mudar de área, às vezes a gente quer adicionar uma habilidade específica num time, a pessoa que a gente visualiza nessa estratégia não tem o nível técnico que necessita de imediato para fazer isso. De novo, não existe uma receita de bolo, mas são situações que fatalmente a gente vai sim arriscar mais no soft skill. Esse é o ponto 1. Quais os outros 3 pontos, né? Os últimos 3, atualizando 4. Para a gente fazer isso, o que a gente precisa? A gente precisa de uma oportunidade certa. Particularmente, eu acho que essa estratégia faz mais sentido em papéis de liderança e gestão. No que a gente vai falar aqui, né, da Rafa, daqui a pouco, a gente está falando de gestão de produto. Por quê? Porque se a gente vai num papel muito técnico, que exige conhecimento técnico específico e profundo, que é um caso de um desenvolvedor, simplesmente não tem como você abrir mão do hard skill. Então, você tem que ter uma oportunidade certa. Nesse caso aqui, eu acredito que liderança e gestão consiga ser mais possível essa estratégia. A segunda é a pessoa certa, né? A pessoa certa tem que ter soft skills que você precisa para aquele desafio muito bem desenvolvidos. Porque, obviamente, a pessoa ela vai depender desse soft skill para sobreviver no novo desafio até que o hard skill dela se equalize. Então, você precisa ter muito claro qual soft skill você quer para aquele desafio e se a pessoa tem aquele soft skill. E o último ponto é cultura. A empresa precisa suportar esse tipo de estratégia, né? Então, pilares culturais que
que viabilizam isso é um ambiente de segurança psicológico, um ambiente de crescimento exponencial, cultura de erro, aprendizado, apetite a mudanças. São situações que se a empresa tiver esse tipo de cultura, essa estratégia de apostar em soft skill, obviamente, tem maiores probabilidades de dar certo. Como que você faz ali, trazendo esse ponto? E aí eu vou até expandir isso, né? Não só para talent, mas quando você identifica isso, e aí eu acho que a gente já entra até no caso, no case da Rafaela, como que você trabalha isso com esse candidato ou com esse novo funcionário? Como que você estabelece ali dentro de um plano? Diria o meu tio que o jogo é jogado, né? E o lambari é pescado. Então, você precisa combinar bem essas partes. E, de novo, assim, não tem grandes segredos. O problema que você quer resolver tem que ser claro, e quando você conversa, né, com a pessoa para o desafio, você vai ter que ajudar ela a entender por que os soft skills delas ajudam no problema que a gente quer resolver, ou na missão que a gente quer atingir, e etc. Quando você amarra essa ponta, é da pista de decolagem, assim. Você vai ter que estar preparado, né? É um movimento de risco. Então, algum problema vai dar, né? E beleza. Quando der, trabalho do líder é de ajudar a suportar, né? Porque ficar cômodo e até covarde a apostar e deixar a pessoa se virar. Então, você precisa ajudar a suportar e comprar as brigas e os problemas que forem aparecendo no meio do caminho. Mas também não tem grandes segredos, não. Combinar bem o jogo, fazer os links de novo, de por que o soft skill, aquele soft skill naquela missão vai fazer diferença e dar pista de decolagem para a pessoa. Legal. Você quer contar um pouco do C-Case? Acho que a Rafa vai trazer um pouco mais de detalhes, mas você quer trazer ali na tua visão de hiring manager como que aconteceu? Conto. Você quer se apresentar, Rafa? E aí eu uso já o seu case e já fica, né? O case tem uma carinha. Beleza. Bom, vou me apresentar. Eu sou a Rafa. Hoje eu sou head de produto e de transformação digital aqui na Zup. Para quem está só ouvindo a gente fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher branca. Eu tenho cabelo na altura do ombro, com algumas mechas. Eu não estou usando nenhum tipo de acessório no rosto, não uso óculos nem nada. Estou também no meu escritório aqui. No fundo tem uma parede branca com uma prateleira com alguns livros, um vaso de planta, um porta-retrato. E é isso, estou agradecida de estar aqui. Primeira vez que eu recebo um convite que meu papel na mesa redonda vai ser falar da minha trajetória, então estou muito, muito grata, muito honrada com o convite. Obrigada. Compartilhando com a galera, a Rafa trabalhava comigo no RH. Eu estava na missão do RH. Eu acho que até pensando agora, né, nessa ótica, eu também estava no soft skills do RH, né? A Rafa tem bastante competência, obviamente. Então, ela era sempre muito rápida em solucionar problemas, sempre criou bons materiais, com boa escrita, com conteúdo rico, questionadora, pergunta porquês. E a gente percebeu que sempre que ela tinha uma missão que o output dessa missão seria entregar um produto ou algo do tipo, a Rafa ia super bem. Depois a gente falava sobre isso, né, nas nossas conversas de carreira. Quando na Zup a gente decide fazer um produto que a gente queria cuidar, né, desenvolver a carreira dos Zups, a gente decidiu fazer um produto interno para suportar esse processo, a gente pensou na Rafa em liderar esse produto, né? Porque ela tinha conhecimento de negócio, porque era do RH, formada em psicologia, etc. E era muito boa de trabalho, de entrega, de questionar, de organizar, etc. Mas, obviamente, a Rafa nunca tinha sido, né, gerente de produto. A gente conversa, topa, dá muito certo, a gente tem um case de sucesso bem relevante aqui dentro. Aí a gente dá mais pista de decolagem para a Rafa começa a atender clientes externos, né? Porque o produto interno da Zup para carreira, obviamente, é um produto da Zup. A Rafa vai para contexto externo, começa a atender clientes externos, e como ela disse na apresentação dela, hoje ela é uma head de produto da Zup. Então, um case de alguém que vem do RH, que não tinha nível técnico pela ótica de produto, tinha nível técnico em relação a pessoas, a psicologia, etc. Mas, dados os soft skills que ela tinha, faria bastante sentido nesse desafio e a história por si só, né, diz que mais do que deu certo, assim, obviamente méritos total dela, de ter chegado no nível de head de produto. Legal. Agora, quando foi te apresentado o desafio, qual foi seu sentimento, Rafa?
Bom, vamos lá, contar essa história. Vou tentar ser breve aqui. Quando eu recebi esse convite do Peçanha, inclusive eu lembro do dia que o Peçanha me ligou para poder me oferecer a oportunidade de atuar como PM desse produto, foi muito um mixed feelings, assim. Primeiro eu me senti muito despreparada, assim, muito insegura mesmo, assim, porque era muita responsabilidade. Eu estava também sonhando junto, né, ajudando a idealizar esse produto. Então eu tinha muita noção de que se isso desse certo, se a gente conseguisse tracionar esse produto dentro da área de People, quais problemas a gente ia resolver dentro da área de People. Então, parecia ser uma responsabilidade muito grande, e como eu tinha zero experiência, apesar de eu estar no ambiente da ZUP, rodeada, né, de projetos, de desenvolvimento de produto, o que te dá uma noção é completamente diferente de você ter o conhecimento técnico, liderar a equipe e gerar o resultado, assim. Então, primeiro me deu esse frio na barriga mesmo, esse sentimento de insegurança. Mas, paralelo, assim, eu também me senti muito animada, assim, muito desafiada com a possibilidade de eu ser a pessoa que poderia ajudar a construir isso e resolver esse problema, assim. Ter a oportunidade de poder realizar isso, de poder aprender. Eu já tinha feito outras transições de carreira, essa não seria a minha primeira movimentação para uma posição que seria completamente nova para mim. E eu acho que eu sempre, vou ousar dizer que eu sempre lidei bem com o fator risco de me movimentar, porque para mim fazer o papel que você está exercendo, a cadeira que você está sentado, ela é menos relevante para mim do que o problema que você está resolvendo. Assim, eu acho que para mim, eu tenho uma visão de crescimento de carreira que é crescer não é você se tornar alguma coisa e ponto final, assim, se alcançar uma posição. Crescer tem a ver com você resolver problemas e aprender no processo. Acho que a gente fala muito de carreira de uma maneira ascendente, assim, de uma maneira linear. Você vai galgar lugares, vai crescendo e vai chegar no momento que você vai se tornar alguma coisa, assim. Eu tenho uma visão de carreira que tem mais a ver... Toda vez que eu estou num contexto, eu sempre olho para o cenário que eu estou e penso como eu ajudo. Eu sempre olho e falo, beleza, qual que é meu papel aqui, como eu ajudo a resolver os problemas dentro do contexto que eu estou inserida. À medida que você vai crescendo, né, que você vai ganhando maturidade, mais experiência na carreira, esses problemas vão se tornando mais complexos, assim, eles vão ficando maiores. Mas o fato é que eu sempre me motivei pelo problema e não pela posição, assim, acho que esse é um primeiro ponto. E aí eu aceitei o desafio. Quando eu aceitei o desafio, eu não estava, naquele momento, idealizando chegar, por exemplo, na posição que eu estou hoje. Assim, isso veio depois. De cara, eu queria ajudar a resolver aquele problema e queria dar conta daquele desafio, assim. E aí eu sabia que para eu poder ter sucesso, e né, não aconteceu o que no primeiro momento eu senti, né, de não gerar o resultado esperado, eu teria que estudar, assim. Eu teria que adquirir um conhecimento técnico que eu sei que eu não tinha, adquirir esse vocabulário, ganhar, eu acho que ferramenta mesmo, conhecer frame, as etapas do ciclo de vida de produto, para eu poder ter segurança em tomar decisão e poder conduzir o time de modo que a gente chegasse onde a gente queria. Isso que o Peçanha falou, né, em um dos pontos que ele trouxe, acho que o terceiro, do ambiente, assim, da cultura, eu arrisco dizer que se eu não tivesse feito essa transição, né, assim, na ZUP ou naquele momento que eu estava, o resultado poderia ter sido outro, assim, porque acho que a ZUP bancou de várias formas essa transição junto comigo. Acho que eu me arrisquei, né, mas acho que, lógico que a ZUP podia contar com o meu comprometimento de que eu ia fazer isso funcionar, mas a ZUP, ela me suportou também, acho que, não só acho que financeiramente, literalmente me bancando numa posição nova, mas me dando a oportunidade de estudar, de fazer curso, que era referência no mercado e tudo mais, mas eu acho que me proporcionando um ambiente que, isso que o Peçanha falou do erro, eu ia errar, né? Era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo. E eu acho que quando você naturaliza o erro e você entende que é isso que vai fazer você evoluir, eu acho que você fica mais confortável para poder se arriscar, assim. E aí, tá nesse ambiente, ter uma liderança que poderia me ajudar. Então, o Peçanha me dava sempre dica de livro que eu poderia ler, ele compartilhava aprendizados que ele já tinha tido de outras experiências de produto. Eu conseguia fazer mentoria com outros PMs aqui da ZUP que tinham já experiência com isso. Acho que todo esse pacote, assim, desse contexto que eu estava inserida, contribuiu para que eu me sentisse mais segura de poder
tomar as decisões e de poder ir me desenvolvendo no processo, assim. Tem um ponto aqui, um segundo ponto que eu acho que vale compartilhar, que foi um pilar importante na minha carreira inteira, assim, até hoje, que é o autoconhecimento, assim. Quando o Peçanha me fez o convite, ele até contou, né, que a gente já tinha conversado sobre isso. Acho que a gente não tinha conversado especificamente sobre aquela oportunidade até ela chegar, mas a gente sabia que eu tinha um perfil de execução. Quando eu tinha tido outras experiências trabalhando como psicóloga clínica, na área de educação, no RH, as entregas que você faz quando você está numa área de desenvolvimento de pessoas, elas são menos tangíveis, assim. E eu sempre tive esse perfil de me preocupar com o resultado, assim. E essa seria uma oportunidade de eu literalmente concretizar a minha entrega, né? Seria uma oportunidade de eu ir para uma posição que eu poderia tangibilizar aquilo que eu estava fazendo através de um produto, assim. Então, eu sabia que aquilo fazia sentido com o meu perfil, com as conversas que eu já tinha tido com Peçanha. Eu sempre fui a pessoa que faz terapia, que faz coaching, que faz mentoria, que lê, enfim, eu acho que o maior conhecimento que eu poderia ter como ferramenta de carreira seria me conhecer, até para eu saber não só das minhas forças, mas saber também da hora que, tipo, cara, isso aqui eu não sou boa, isso aqui eu vou ter que pedir ajuda, isso aqui eu vou ter que levantar a mão. Então, eu acho que me deu mais segurança para eu encarar, assim, de eu ter essa visão sobre mim e saber ter esse termômetro de quando que as coisas estavam indo bem ou quando eu ia ter que pedir ajuda. E aí, deu certo essa experiência, depois futuramente eu tive a oportunidade de me testar fora do ambiente de people, porque essa pergunta veio em algum momento, né? Será que foi um sucesso porque eu tinha muito conhecimento de negócio, eu estava muito envolvida na ideação do produto? Será que se eu gerenciasse um produto fora desse ambiente seguro meu, né, e confortável que é de pessoas, eu teria tido o mesmo sucesso? Quando eu cheguei em um ambiente fora de people, eu tive que estudar mais sobre negócio, porque eu já tinha dominado, eu acho, conhecimento técnico de gestão de produto e tive que estudar sobre aquele novo contexto de negócio que era completamente novo para mim. Acho que a mensagem aqui acho que hoje em dia muito se fala de reskilling, que é essa habilidade da gente se colocar numa posição de sempre de aprender e de você desaprender e aprender coisas, porque as coisas no seu redor estão mudando. Mas eu acho que essa soma aí, de eu não acreditar muito, que eu nem sei se, né, assim, acredito que para eu continuar me desafiando, não vai ser um papel, né? É isso, assim, vai ser um problema, vai ser, eu acho que o que eu vou agregar no contexto que eu tô, assim, como que isso vai me desafiar e me fazer evoluir, assim. E aí, para isso, eu sei que eu vou ter que constantemente aprender, assim. Então, acho que essa foi, talvez, acho que o segredo, né, assim, a receita de bolo ali que tenha me ajudado durante a minha trajetória. Muito bom, muito bom. Enquanto a Neia reconecta, acho que eu vou trazer essa pergunta, porque hoje, Rafa, você está numa outra posição, até dando continuidade aqui no que você trouxe, e aí você pode até explanar um pouquinho. Mas hoje você, numa posição de hiring manager, como que você faz a avaliação de um candidato quando você precisa de alguém para o teu time? Como que você elenca soft skill? Principalmente porque hoje a grande maioria do teu time é um time tech. Eu acho que tem a premissa de que o Peçanha falou, que eu concordo com ele, assim. Eu acho que, lógico que para as posições que são posições específicas, que demandam algum conhecimento mais específico, técnico, eu acho que isso acaba prevalecendo. Lógico que a gente sempre vai olhar para soft skill, mas dentro de um perfil mais técnico, isso pode ser que prevaleça, a não ser que seja alguma coisa que destoe muito dentro de alguma habilidade comportamental. Mas acho que para posições de liderança, eu compartilho com o Peçanha, assim, dessa visão de que quando você tem pessoas com você que têm determinadas habilidades de soft skill, e acho que principalmente essa da pessoa querer aprender, né, se desafiar, assumir risco, tomada de decisão, inteligência emocional, enfim, acho que a lista aqui é extensa, mas tem algumas habilidades que
ajudam a gente a entender que às vezes a pessoa não vai ter uma determinada habilidade técnica ou um determinado conhecimento, mas ela tendo isso, ela tem capacidade de aprender, assim, é uma questão dela ter pista e ter oportunidade. Acho que dificilmente a gente vai achar o pacote completo, a pessoa que tenha tudo. Então, quando você aposta no soft skill, na minha leitura, você ganha isso, você ganha a possibilidade do desenvolvimento e ganha a possibilidade da pessoa se transformar em algo e não se limita só num conhecimento que ela pode vir a adquirir, entendeu? Então, acho que tem coisas, inclusive, de soft skill que são mais difíceis de se ensinar, ainda mais dependendo da posição, se for uma posição de liderança. Para mim, às vezes, pode ter um peso ainda maior do que algum conhecimento que ela possa vir a se desenvolver, assim. Então, acho que para posições de liderança isso ganha um peso maior, sim. Óbvio que a gente não vai abrir mão também de determinados conhecimentos que são necessários para aquela determinada posição que vão agregar de acordo com o contexto, assim. Mas, enfim, acho que isso faz muito sentido para mim, assim, também. Eu tenho 4 pontos aqui, dando respostas que eu uso, de qualidades que se a pessoa tem, já fica atento, que geralmente dá para postar. A primeira, a pessoa precisa ser boa em porquês, assim. By the way, algo que a Rafa é muito boa. Tipo, ela quer saber por quê, quer saber as motivações que levou a uma decisão, ela é curiosa, é uma pessoa questionadora. Se não concorda, critica, não fez lógica para mim, convença-me. Porque são pessoas que fatalmente têm propósitos mais claros e, consequentemente, conseguem tomar decisões melhores. O segundo ponto é a pessoa precisa ser inteligente, e não em termos acadêmicos, em quantidade de QI, mas quão rápido a pessoa aprende, quão rápido ela usa experiências passadas em novos desafios, quão rápido ela faz conexões. Tem o texto lá do coach de $1 trilhão que o Bill Campbell chamava isso de analogias distantes. Eu gosto disso. A gente contratou uma PM faz, acho que 3 semanas, eu e a Neia, e a gente estava entrevistando ela, eu estou no contexto de Bank as a Service, né? E em 5 minutos de entrevista com ela, a gente estava conversando, e ela falou, então o cartão que a minha mãe usa, que tem tal parceria, pode ser chamado de Bank as a Service? Eu falei, pode. É isso, assim, tipo, rápido ela sacou. O cartão que a mãe dela usa na parceria do banco com a empresa é um Bank as a Service. Então, a velocidade com que a pessoa cria conexões e faz conclusões, assim. A terceira é óbvio, né? A pessoa tem que ser boa de entrega, né? Porque no final, entregar é fácil falar, é difícil fazer, né? Mas é você tangibilizar o que precisa ser feito para chegar a algum lugar, fatiar isso, descer isso, organizar isso e executar, assim. Só que tudo isso envolve capacidade de organização, de comunicação, enfim. Mas dá para sintetizar nisso, né? Tem que ser bom de entrega. E o quarto a pessoa tem que ser resiliente. Porque, de novo, né? É um movimento de risco, alguma coisa vai acontecer. Então a pessoa precisa ser resiliente para ela aprender, a se adaptar, evoluir e continuar jogando o jogo. Então, essas 4 qualidades, particularmente, valorizo bastante, em especial nesses movimentos. Repetindo, né? Ser boas em porquês, inteligência, capacidade de entrega e resiliência. Deixa eu fazer um adendo, quer dizer, dessa fala do Peçanha, que casa com a minha fala. Quando ele fala dos porquês, assim, eu conecto muito isso à questão do problema. Porque eu acho que quando a pessoa está genuinamente preocupada em resolver o problema, ela vai precisar entender. Então, ela vai precisar fazer perguntas que vão dar contexto. Então, eu acho que quando você se conecta com o problema que você está resolvendo, você vai ter que fazer perguntas que vão te levar para a solução, assim, para destravar o que está na frente, sabe? Ou criticar, ou perguntar. Então, é quase como se você tornasse resolver o problema o seu propósito, assim, tipo, e aí você passa a ter uma postura que te leva até a resolução do problema, assim. Então, faz sentido casar esses 4 pontos, acho que até com isso que eu tinha trazido, de olhar para o problema e, né, e fazer as perguntas certas que vão te levar para a resolução dele, assim. Boa. E é bem, enquanto a Edneia se organiza ali com o microfone dela, geralmente eu acho que, até trazendo um olhar aqui de talent, o que a gente sempre leva como premissa é entender o problema que aquele hiring manager tem, ou que ele quer resolver abrindo uma vaga. Primeiro, quando a gente entende o negócio, quando a gente entende a jornada, quando a gente entende e conhece ali
a rotina e a dinâmica de uma área que a gente atende, acho que a primeira pergunta não é sobre qual a vaga você quer fechar ou qual a vaga você quer trabalhar. Eu preciso de um perfil XPTO, ou eu preciso de um desenvolvedor assim ou assado. Geralmente, me responda a pergunta, qual problema você quer resolver? Qual o impacto que essa pessoa terá no time? Como será a entrega dela? Porque é um conjunto de coisas. E não é só sobre um papel. E aí eu acho que entra muito nessa questão do porquê. É muito mais prático do que você linkar ali no papel e ir só por skills, né? Então, eu sei isso, eu sei aquilo. Porque no final do dia, os desafios e onde você vai estar desempenhando ali o teu papel, eles mudam. Numa empresa dinâmica como a nossa, todos os dias tem uma mudança. E aí eu acho que entra muito esses pontos que vocês estão trazendo, né? Acho que, Rafa, até uma referência que você fez no passado sobre a citação daquele livro que fala sobre aquela fórmula de talento. Acho que é bacana você compartilhar aqui também. Tá bom, eu acho que faz muito sentido, Kézia, eu já comento do livro, mas assim, só complementando sua fala, eu penso que, assim, se você se basear numa contratação apenas por um contexto atual, né, assim, hoje eu tenho uma necessidade dessa, então essa pessoa tem que ter esse perfil e conhecimento nisso, é quase você tá, de alguma forma, limitando até a atuação da própria pessoa que está chegando, assim, e acho que quando você pensa que, beleza, hoje eu tenho esse problema para ser resolvido, então eu preciso de uma pessoa com essas skills, sejam elas técnicas ou comportamentais. Mas essa pessoa vai ficar no time, depois ela vai ajudar em problemas futuros, esse contexto vai mudar, assim. Acho que você precisa olhar para a pessoa como um todo, até nos pontos que ela se desenvolve versus o contexto que você tem, assim. E aí eu acho que é muito isso, assim, você entender o porquê que você está tendo a necessidade de trazer aquela pessoa, qual vai ser o porquê dela, né, assim, o que ela vai resolver, e casar perfil versus contexto, assim, acho que esse é o match. E complementando isso, né, o livro que eu comentei quando a gente estava se preparando aqui para esse papo, o livro chama Garra, eu não lembro a autora, depois eu posso até pegar ele aqui, ele deve estar aqui perto de mim, que a gente falou dele recente. Nesse livro, a autora fala sobre que talento, quando você olha para uma pessoa, né, antes dela estar no seu time, ou de você selecioná-la, seja em qualquer processo seletivo que seja, você tem um talento, você tem um potencial a ser explorado ali. E aí, o que faz disso um sucesso, o que fazem essas pessoas serem bem-sucedidas, o que faz o resultado desse talento ser positivo, é quando ela consegue transformar esse potencial e esse talento em resultado. E para isso, ela vai precisar se esforçar. Então, ela fala que o fator determinante é o esforço. Lógico que as pessoas não crescem na carreira pelo esforço que elas fizeram. Se você fizer pouco esforço ou muito, né, acho que você vai ser cobrado pelo resultado. Mas o que ela está falando é que, independente do tamanho do esforço que você tem que fazer, você se dedicar é isso mesmo. Alguém comentou aqui, Ângela. É ela mesma, que é a autora do livro. Quando a pessoa se dedica, então, naquilo que você não é tão bom e você pode se desenvolver, você se esforça, você aprende, você se dedica naquilo, aquilo se torna uma habilidade, porque aquilo deixa de ser um potencial, você consegue levar aquilo para a prática e realizar, que é um pouco do que o Peçanha estava falando das entregas, da pessoa ter essa capacidade de tracionar. Eu acho que é transformar esse potencial em resultado. Para isso, ela tem que, enfim, acho que ter como uma premissa o aprendizado constante, esse mindset de que ela vai evoluir constantemente e se esforçar em cima disso para que isso se torne uma realidade, assim. Inclusive, recomendo a leitura desse livro, ele é bem bom, assim, gosto bastante. Quando a gente fala de montagem de time, ou aliás, até quando a gente fala na ordem do que a gente precisa fazer para entregar um produto, é meio óbvio falar isso, mas a gente não saca. Ter as pessoas certas é mais importante do que você saber o que você vai fazer. Então, às vezes, a gente tem uma tendência de querer ter um hiper grande detalhamento de produto, uma visão hiper detalhada, um roadmap hiper detalhado, para depois a gente olhar para as pessoas. Por que a gente gosta de inverter isso? E, obviamente, isso nem é meu, né? Eu coloquei alguns livros aqui também, enquanto eu estava falando de livro. Esses livros abordam essa estratégia de escolher primeiro quem, depois o quê. Quando a gente pensa em Product Mindset, a gente fala que a gente tem que ser customer-centric, a gente fala que a gente precisa ouvir os clientes, a gente fala que a gente precisa pivotar a estratégia baseada nos dados, que a gente tem que aprender em produção e evoluir com o que a gente aprendeu, etc. Então, perceba que no final, falando de uma forma muito simplista,
a gente quase não sabe o que a gente vai fazer. Ou para ser mais preciso, a gente quase não sabe para onde a gente vai. Até quando a gente olha case, né, falando só um aqui do tipo do Instagram, o Instagram ele era uma funcionalidade de uma outra aplicação que ela tinha 90 e tantos por cento da taxa de utilização, e eles pivotam e transformam essa feature num aplicativo. No final, a gente tem 10, mas né, diz as frases de sucesso no mercado que nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Então, se o Product Mindset está muito relacionado em descobrir na prática, na vida real, o que a gente vai fazer ou para onde a gente vai, à medida que vai tendo as hipóteses, a gente vai desbravando. Então, um processo de descoberta muito bom. Por isso que pessoas certas é mais importante do que ter a visão hiper clara do produto. Porque se você tiver as pessoas certas, quando rolarem essas oportunidades, os aprendizados, a forma de pensar, elas vão desbravar esses mares e vão conseguir dar continuidade para a missão, para o desafio. Do contrário, se você tem um plano hiper, mega estruturado e fechado, mas ele não vai sobreviver ao primeiro contato com o inimigo, e as pessoas, né, que você está aqui não são pessoas que têm esses tipos de soft skill que a gente está discutindo aqui, fatalmente, né, você vai ficar sem ação. Então, olhar para as pessoas, quem, depois o que, faz bastante sentido, né, para a vida. E nesses casos aqui que a gente aposta mais no soft skill, mais sentido ainda. E até por isso, né, que a gente aposta tanto em soft skill nesses casos. Exato. E tem um ponto também, né? Eu acho que a responsabilidade aqui de ter a pessoa certa, eu acho que entra muito aqui no nosso papel de talent, exatamente fazer, assim, quando a gente fala do match, é realmente isso. Então, qual o problema que eu quero resolver, qual vai ser a missão inicial, e eu acho que é a missão a longo prazo dessa pessoa, quais as possibilidades que a gente consegue prever aqui dentro desse cenário. E quando a gente devolve isso para o candidato, e aí, claro, né, através de técnicas de inteligência por comportamento, ali com cases e tudo mais, a gente consegue trazer, e eu acho que tangibilizar isso. Que aí é o ponto mais, acho que, de dúvida, né? Porque é muito fácil quando a gente faz uma avaliação técnica, independente de qual área. Se eu estiver contratando, por exemplo, um tech recruiter, eu posso montar uma avaliação ali para entender se ele tem experiência, né? Se ele já fez seleção, qual o processo, como que ele montaria um framework, enfim, pensando nesse cenário. Porém, quando eu olho ali além e eu quero identificar as habilidades, o que a gente usa até dentro do processo de seleção para captar tudo isso, é a avaliação por competência. Quando esse candidato começa a trazer um case, quando ele começa a trazer cenários ou como ele agiu, interagiu, resolveu um problema, eu acho que é aí que a gente consegue identificar. É o ponto que o Peçanha trouxe da candidata de produtos. Então, ela não sabia o que era o conceito de base, assim, na metodologia, assim, na descrição do que é base. Mas ela conseguiu fazer uma associação rápida. Então, eu acho que aqui é onde a gente consegue trabalhar e mergulhar para trazer, acho que, soft skill dentro do processo de seleção. Vamos começar a abrir aqui para perguntas? Tem uma pergunta aqui da Maria Aparecida Serafim Bezerra. Boa tarde, pessoal. Como vocês analisam as skills de um desenvolvedor júnior? Existe diferença na análise das skills das pessoas que estão em uma transição de carreira com as que estão iniciando uma carreira? Sim, existe diferença. Por que existe diferença? Vamos usar a Rafa aqui como case. A Rafa já era uma profissional muito boa, muito experiente. Quando ela decide trocar de área, ela não está reaprendendo a trabalhar. Ela está aprendendo a fazer uma nova tarefa. Mas toda a experiência dela, por exemplo, quão responsável ela é, eu vou até falar alguns skills mais básicos, porque a pergunta é sobre júnior, né? Quão responsável ela é, com respeito e promotora da cultura ela é, como que ela reage a um feedback, como que ela organiza suas entregas, tudo isso eu espero que se mantenha. Então, ela não ficou júnior profissionalmente, ela continuou sendo a profissional experiente que ela era, aprendendo uma nova atividade.
diferente de alguém júnior que está começando na carreira. Alguém que está começando na carreira, os soft skills também estão começando, né? Então, quem está iniciando uma carreira vai ter muito mais coisa para lapidar. Então, fatalmente, esses soft skills vão ser muito mais lapidados e a gente espera, né, que a pessoa precisa de evolução e vai precisar de ajuda. Com alguém que está migrando ou mudando de área de carreira, a gente espera que esses soft skills já venham, né? Então, sim, existe uma diferença na análise do skill, eu diria que existe uma diferença do que se espera, o quanto que você vai pressionar, o quanto que você vai aceitar em relação a alguém que está começando uma carreira de vida, né? E alguém que está migrando de carreira depois de já ter tido experiência em outros lugares, tá bom? Quer complementar, Rafa? Eu acho que você teve alguma experiência boa ali com estrelas fora da caixa, até na contratação de perfis júniores, né? Eu concordo muito, assim, com a fala do Peçanha. Eu não sei se eu teria muito a agregar, assim. Eu acho que quando... É isso, assim, quando... Eu diria, inclusive, que talvez numa fase inicial a necessidade de desenvolver soft skills se torne ainda maiores, né? Porque eu acho que, sabe, aquilo da prática vai te ensinar, assim, eu acho que nesse caso, em habilidades comportamentais, você tem que viver cenários de crise para ser resiliente, você tem que ter a necessidade de aprender alguma coisa para desenvolver esse mindset de aprendizado constante. Você tem que receber um primeiro feedback, ser difícil para superá-lo, para entender o ganho que se tem em ouvir alguma coisa difícil sobre você. Então, eu acho que tem coisas que só a vivência vão te trazer, e essa postura mais sênior que você vai adquirindo ao longo da sua carreira tem a ver com as vivências que você teve, de fato. Então, nesse momento de início, inclusive quando a gente estava construindo Estrelas e os demais programas de formação aqui da ZUP, tinha-se um peso, né? Era um programa de formação técnica, mas a gente investiu boa parte da carga horária aqui dos programas de formação para falar de inteligência emocional, de comunicação, de resiliência, de mindset de crescimento e de demais habilidades que a gente acredita que seria um diferencial para essa pessoa conseguir deslanchar na carreira, assim. Então, é isso, assim, eu concordo muito com isso e acredito que nesse momento desenvolver essa soft skill seja ainda mais importante. Talvez não dê para a gente exigir na mesma régua, né? Mas dá para a gente, inclusive, instigar e dar muito feedbacks voltados para isso, para fomentar que a pessoa olhe para isso também e não só para o conhecimento técnico. Acho que isso é tão importante quanto, assim. Eu acho que faz até gancho com a segunda pergunta, que é do Nilson. Ele colocou aqui assim, ó. Trabalho com análise de dados e FP&A, cursando uma certificação em ciência de dados e uma pós para finanças em grandes corporações. Estou em transição de carreira para atuar em ciências, arquitetura e engenharia de dados, pois me interessei muito por todas as 3 etapas. Sugestões de desenvolvimento de soft skills? Tenho. Eu diria que você não deveria desenvolver soft skill. Vamos para a polêmica, Nilson. Qual que é a abordagem? A abordagem é você usar o que você já é bom. Lembra que a Rafa fala sobre autoconhecimento? Que coisas você já é bom e você vai usar estas coisas para suportar essa transição. Então, não é o que eu tenho que aprender de soft skill para fazer a transição. É no que eu sou bom em soft skill que vai me suportar fazer a transição. Então, vou te dar uma sugestão simples, que é o que a Rafa disse, tenha muito autoconhecimento. Acho que a Rafa pode falar mais sobre essa sugestão. E eu vou dar um chute. Né? Você fala que você trabalha em análise de dados, planejamentos financeiros, etc. Então, por exemplo, fatalmente você é uma pessoa muito analítica. Chutando aqui, tá? Se você é uma pessoa muito analítica e e por ser assuntos financeiros, você deve ser muito drivado a resultados. Poxa, se você está indo para um lance de ciência de dados, então você sempre vai ter claro, se você for fazer uma estrutura de dados, um data lake, um dashboard, o que for que seja, quão íntegros serão esses dados, ou que problema, ou quem vai consumir esses dados, quão rápido vai conseguir tomar uma decisão olhando para o que você está construindo. Porque você naturalmente é bom nisso, então você vai usar esse soft skill para suportar suas novas entregas, tá? Saca? Então, eu acho que diria que você deveria se preocupar menos em desenvolver soft skills e usar o que você tem para fazer o suporte. E aí, de novo, né? Parte isso do autoconhecimento. Vou complementar a fala do Peçanha aqui rapidinho. E aí, Nilson, eu vou te contar como que eu fiz isso, tá? Minha carreira inteira, assim, de usar o autoconhecimento a meu favor em desafios novos que eu me proponho, né? Eu acho que o primeiro acho que essas básicas de
terapia, mentoria, ritos com frequência, momentos que você separa com frequência para você investir em você e olhar para você. Porque eu me comporto assim, porque eu sou assim, porque isso é mais difícil para mim ou não. Então, acho que coach, mentoria e terapia, eu acho que é uma premissa para mim, tá? Mas, além disso, eu acho que a gente consegue potencializar isso, aumentando o escopo de não só você olhar para você, mas, assim, constantemente pedir feedbacks, pegar um case de sucesso, assim, um momento que você sabe que foi bom, que foi uma entrega relevante, perguntar para as pessoas que estavam no entorno de você o que elas admiram, né? O que elas acham que foi fundamental para você ter tido aquele sucesso. E aí você vai começar a identificar muito claro suas forças, não só pelo que você percebeu de você, mas porque pelo que as pessoas em sua volta estão dizendo de você, assim. E casar, né? Será que a leitura que eu estou fazendo de mim mesma é a mesma que as pessoas estão fazendo de mim, assim? Então, eu acho que dar esse espaço para as pessoas ou te contarem como elas estão te enxergando vai te dar essa munição, assim, essa ferramenta de tá, já que as pessoas me enxergam assim, já que eu tenho isso e aqui eu me dei bem, e as pessoas interpretaram desse jeito, aqui eu poderia usar isso a meu favor. Aqui eu sei que as pessoas interpretaram que eu não mandei tão bem, né? Até com que não são suas forças, que são as suas dores, do que é difícil para você saber, aqui eu vou precisar pedir ajuda, aqui eu vou precisar estudar. E aí eu acho que isso vai drivar, vai ser como um termômetro, assim, para você. E aí eu acho que em qualquer transição, você vai ficando mais ou menos inseguro à medida que você vai testando e validando isso com relação a você mesmo, assim. Porque eu acho que o grande lance da transição é você se superar, né? Se aquilo é um desafio para você, você conseguir realizar aquilo é uma superação para você, assim. E que eu acho que tem a ver com a minha última dica aqui, que é com relação à comparação, assim. Acho que quanto mais você se compara, a pessoa teve outras vivências, outra jornada. Então, talvez você olhar para alguém que hoje já é um engenheiro e já tem uma outra vivência executando alguma coisa, você está vindo de outro lugar, com outras forças e uma outra vivência. Então, olhar para o que vai ser uma superação para você mesmo, assim. Eu acho que quanto menos você se comparar, lógico que você tem que ter referências, mas quanto menos você se comparar e você conhecer de si mesmo, isso vai potencializar essa transição, assim. Acho que autoconhecimento é uma chave, acho que não só na carreira, mas na vida, mas especialmente na carreira, assim. Acho que é bem importante, assim. Tem uma outra pergunta aqui do Rafael Rossignol. Boa tarde, pessoal. Minha esposa é desenvolvedora e tem 20 anos de carreira, mas quer trocar de tecnologia, continua sendo dev. Faz sentido ela se posicionar em qual nível de senioridade? Minha opinião, Kézia, você é a head de Talent Acquisition, mas minha opinião é que ela vai se posicionar no nível que ela entrega. Se na carreira nova ela entrega menos, porque ela quer fazer a transição, ela não vai ser sênior na carreira nova, né? Ela vai ter que começar por debaixo. Então você se posiciona no nível que você entrega para onde você quer entregar. Eu acho que traz muito no exemplo que a Rafaela trouxe. Assim que ela migrou para a carreira de PM, ela começou como uma profissional júnior, porque ela não conhecia, ela precisou mergulhar, ela precisou estudar, por mais que ela já tivesse toda a bagagem, toda a experiência que ela tem ali. Boa, tem mais uma aqui, que é do Paulo Medina Bononi. Boa tarde, tenho uma dúvida sobre a questão da troca de carreiras. Larguei a faculdade de administração e estou estudando para desenvolvimento Android. Ele tem feito cursos ali na Udemy, com a ajuda de um amigo sênior da área, sendo o mentor. Pela troca, fui demitido e uso meu seguro-desemprego para estudar todos os dias. Entretanto, hoje percebo uma extrema dificuldade em empresas, exceto, ele colocou aqui, né, exceto a ZUP, pois conheço o programa de inserção, mas a maioria pedem experiência de 6 meses ou conclusão de uma faculdade, o que para nós, futuros juniores, acaba sendo totalmente desmotivacional. Qual a importância da universidade de acordo com os critérios de vocês? Meus critérios é baixo, bem baixo, não olha muito para isso não. De verdade, não vamos entrar na discussão aqui de como tem que ser uma universidade, o nível de ensino no Brasil, ou até o estilo de ensino que o mundo hoje emprega, tá? Mas vamos ser simplistas. Se você entra numa faculdade concorrida, isso me dá uma noção de que você pode ser diferenciado sim. Então, se você passa numa universidade concorrida, é como se o seu cérebro já tivesse um padrão de trabalho que consegue te levar para um sucesso, ou para um relativo sucesso. Então, isso me dá o sentimento de que, poxa,
existe a possibilidade, a probabilidade de existir um talento aqui é maior. Nesta ótica, a faculdade sim pode fazer diferença. Mas em relação a currículo, tipo, se você está programando em Android, você está estudando Android, né? É a faculdade que vai te ensinar a programar Android? Dificilmente, muito dificilmente. Programação, de verdade, assim, você fica safo na prática. Então, os cases de entrega o seu Git, os seus cases de programação vão me dizer muito mais do que a sua faculdade, tá? O seu código vai me dizer muito mais do que a sua faculdade. Cursos práticos, tipo certificação, assim, passa até mais credibilidade pra gente quando a gente quer jogar ao nível técnico. Esse lance dos 6 meses de experiência é verdade, cara, e é difícil. Te diria para você programar qualquer coisa pro parente, pro tio, pra tia que tem o salão de cabeleireira, você vai fazer um programa Android para ela, para fazer a agenda do salão de beleza dela. Diria pra você programar qualquer coisa, coloca o seu código bonitão no Git e usa isso para entrar nos lugares, tá? Eu acho que faz até sentido com a próxima pergunta da Ruth, porque Ruth Santos Souza, ela colocou que está em transição, em 2009 fez um curso de Java, depois disso acabou cursando biologia e até fez o mestrado, está estudando programação e tentando não apagar a história do que ela já construiu ali no que ela estudou, mas sim complementá-la em outra área totalmente diferente. Sabe um pouco de Java, bastante de front-end, e ela colocou aqui, precisa de uma universidade? Precisa de uma faculdade? É o mesmo caminho aqui, porque além de tudo, ela colocou que já está trabalhando como freelance, né? Se eu estou contratando, eu vou ficar mais preocupado se você está trabalhando como freelancer, quais são os seus trabalhos, os cases, o seu código, do que qual faculdade você está fazendo, tá? Eu não consigo responder aqui, ninguém consegue responder pelo mundo, cada entrevistador, cada líder vai ter as suas preferências. Eu, falando por mim, prefiro muito mais seus cases como freelancer do que a faculdade. Mas quero estudar, então, de novo, se você for para um caminho de certificações, por exemplo, ou alguma pós mais específica no contexto de tecnologia, até faria mais sentido, tá bom? Só para complementar, eu acho que a resposta anterior do Peçanha responde a essa e a da Ruth, a anterior, mas quando a gente estava criando os programas de formação aqui da ZUP e olhando qual foi a régua, né? Assim, o que essas pessoas vão ter que conseguir fazer para conseguir entrar numa posição mesmo que de júnior, assim. Eu acho que esse talvez seja uma boa dica, assim, olhar, conversar com pessoas que estejam atuando, que já estejam dentro das empresas, assim, para entender. Você deu a dica, né? Programação é prática, assim, e aí vai programar coisas do dia a dia, vai testar, né? Para você ter repertório. Mas aí meu ponto aqui é que tipo de complexidade as empresas vão exigir de um desenvolvedor júnior, pleno, sênior, para sua porta de entrada? O que você tem que ter, de fato, conseguido ter vivido e conseguido realizar e executar, mesmo que informal, mesmo que como freela, enfim. Seja qual for o caminho, o importante é a execução, a realização daquilo, mas para você ter uma régua, do tipo, então eu teria que ter conseguido resolver algo nesse nível de complexidade para eu conseguir ter de case para eu poder entrar. Então, ganhar essa referência, que eu acho que cada empresa tem réguas diferentes, mas de um modo geral eu acho que existe uma premissa comum aí, para se ganhar essa referência. Então eu deveria me desafiar a conseguir executar isso ou aquilo para me sentir preparado para entrar num processo seletivo de uma vaga ou júnior ou pleno, enfim. Eu acho que ganhar essa noção do que é esse entregável, porque isso muda, eu acho, que a senioridade, né? Que tipo de complexidade de entrega essa pessoa está conseguindo realizar na prática. Então, acho que essa seria uma boa referência para se ter na hora de testar mesmo se rola ou não participar de processos seletivos. Ana Gabriela Pinheiro colocou aqui, né? Quais soft skills vocês acreditam que sejam essenciais para todos os profissionais que desejam se preparar para um mercado cada vez mais competitivo e exigente? Aqui eu acho que eu consigo contribuir, até pensando na pesquisa que foi feita, eles elencaram aqui as habilidades que vão estar em alta até 2025. E aí já tomei nota aí para vocês se prepararem. Quando a gente fala de habilidades mais requisitadas, a gente está falando de pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado, resolução de problemas. Eu acho que a gente começou falando sobre resolução de problemas e isso está listado ali, né, na pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Pensamento crítico, criatividade, liderança, uso, monitoramento e controle de tecnologias, programação, resiliência, tolerância ao estresse, à flexibilidade, raciocínio lógico
inteligência emocional, experiência do usuário, ser orientado a servir o cliente, foco no cliente, análise e avaliação de sistemas e persuasão e negociação. Tá Acho fácil. que tá fácil. Tá muito fácil. E eu acho que quando a gente começa a olhar, né, todas essas habilidades aqui, elas vão se encaixar em todas as posições, em todos os papéis. São necessárias, eu acho que desde um tech recruiter aqui no meu time, como um PM lá no time do Peçanha, como um UX no time da Rafa. Eu acho que servem ali para todos os papéis e posições. Tem uma última pergunta? Quer falar, Só Rafa? para dizer que, assim, a lista ela é uma referência, né, assim, e acho que, lógico, quanto mais habilidade você tiver, eu acho que mais valioso você se torna no mercado. Acho que por isso, eu acho que esse mindset de você estar sempre aprendendo e buscando evoluir. Mas eu acho que é isso, né? De novo, o autoconhecimento. O que eu já tenho, como eu me fortaleço no que eu já tenho, e o que eu tô muito longe, acho que você pode ir investindo em ordem de prioridade mesmo, que vai ser mais difícil para você pode ir deixando para você ir ganhando valor no mercado, né? Então, acho que você tem que acho que para mim saber jogar o jogo tem a ver com você se conhecer e falar, tá, nisso aqui eu sou bom, então eu vou me potencializar nisso, no que eu tô mediano eu vou me tornar muito bom e vou tentar evoluir naquilo que está mais distante, assim. Acho que ter tudo é quase assim utópico, né? Mas ter um pouquinho de cada, ter coisas que são muito... eu olho para essa lista e reconheço forças minhas aqui, eu acho que é o que te torna valioso, assim. Então, acho que saber olhar para essa lista e poderar que isso vai acontecer em graus e proporções diferentes para cada pessoa, assim. Acho que vai ter gente que vai ser muito bom numa coisa e outra que vai ser muito bom. E é por isso que os times são diversos, porque as pessoas se complementam, as pessoas são muito boas em coisas diferentes. Então, acho que a lista, acho que não deveria ser vista como algo para ter uma pressão, né? A gente comentou, nossa, a lista tá pequenininha, assim. Acho que não dá para ter tudo mesmo, mas acho que dá para se nortear, inclusive se achar no meio disso, para vender seu peixe na hora que você for fazer processo seletivo mesmo, assim. Eu acho que é sobre isso, assim. Exato. E aí vale trazer um ponto, acho que tiveram 2 perguntas aqui de profissionais que estão começando, né, ou estão migrando de carreira, e aí sempre tem a preocupação, né, poxa, como que eu vou contar um case se eu sou iniciante, se eu estou começando na área? Eu acho que quando a gente fala de cases, a gente está falando de situações que você teve, inclusive fora do seu ambiente de trabalho. Então, não se limitem a trazer e a pensar em cases somente quando você tem experiência ou você já trabalhou em algum local. Acho que vale pontuar aqui. A gente, por exemplo, um dos pilares da ZUP é aprendizado acima do plano. Então, aqui a gente está falando sobre... Eu já vivi alguma situação que foi necessário eu aprender algo diferente daquilo que eu já sei, daquilo que eu já faço. Como que foi isso? Como que aconteceu? É muito mais para vocês expandirem mesmo e entenderem que competências elas vão além ali. As habilidades elas vão além mesmo do nosso ambiente e experiência no dia a dia.